alinhamento pode ser feito entre os acidentes na pista e a evolução na segurança de carros e pilotos? É justamente essa análise que Rodolfo Santos, ex-piloto e também produtor de conteúdo de automobilismo, vai trazer agora aqui para o Máquinas da Pan. Oi Alex, é um prazer estar aqui no Máquinas da Pan. Alex, assim como na aviação, os acidentes graves sempre tornaram o automobilismo e principalmente a Fórmula 1 mais segura. A evolução da segurança é constante. Mas não tem jeito, todo item de segurança precisa de um teste real. Muitas pessoas acreditam que quando perdemos Ayrton Senna, o esporte não tinha segurança. Mas não é verdade, muitos conceitos já existiam naquela época. Na década de 70, por exemplo, tivemos 12 acidentes fatais na Fórmula 1. É mais do que um por temporada. Eram outros tempos. Imagina você, na primeira etapa do ano, olhar para os seus companheiros e imaginar que um deles, ou até você, não estará vivo até a última etapa. Eram muito corajosos. Nessa época, acontecia de tudo. Os pilotos eram lançados para fora dos carros nos acidentes e aí inventaram um cinto de 6 pontas para prevenir esse tipo de coisa. A maior causa das fatalidades nessa época era devido ao risco de incêndio. Para tentar diminuir, em 75, entraram os primeiros tecidos anti-chamas para proteger os pilotos, como este aqui. Produzido em Nomex, eles conseguem aguentar por 12 segundos até 1000 graus Celsius. Ainda nos anos 70, a Fórmula 1 passou a submeter os pilotos a um teste, que eles precisam conseguir soltar os cintos e sair do carro em apenas 5 segundos. A evolução é constante, mas claro que a perda de um tricampeão mundial em pista acelera as coisas. Aquele trágico final de semana em Imola foi uma virada de chave na segurança do automobilismo. Podemos dizer que, se tratando em segurança, existe um antes e um depois de Senna. Para quem se lembra, tivemos a perda de Ratzenberger no sábado, devido ao impacto no muro e a desaceleração forte da sua cabeça. E o acidente fatal do Senna no domingo, que teve seu capacete perfurado. O choque do mundo ao perder Senna fez tudo ser questionado. A Fórmula 1 desencadeou uma série de inovações que, como sempre, se implanta da Fórmula 1 até as categorias de base. E o que evoluiu depois do Senna? Praticamente tudo. Mais de 25 curvas em vários circuitos pelo mundo foram modificadas. Os testes de impacto frontal, por exemplo, já existiam, mas ficaram muito mais exigentes e passaram a testar também o impacto lateral. É fácil notar nas fotos do Senna como ele ficava com o ombro exposto para fora do carro. Por causa disso, as laterais dos cockpits então ficaram mais altas para aumentar a proteção na cabeça do piloto. A FIA introduziu a regra de que todo o capacete deveria ser feito em fibra de carbono com tecidos anti-chamas e com no máximo 1,5 kg. Mas Michael Schumacher, que estava na pista no acidente do Senna, ainda tinha uma preocupação com a possibilidade de perfuração do capacete. Ele se juntou a uma fabricante alemã e começou a desenvolver capacetes blindados e mais resistentes. E foi esse desenvolvimento, motivado pelo acidente fatal do Senna, que salvou a vida de Felipe Massa, lá em 2008, quando ele foi atingido por uma mola de 800 gramas a 300 km por hora. Para diminuir essa aceleração que a cabeça dos pilotos sofriam em acidentes como no caso do Ratzenberger, em 2003 a Fórmula 1 adota este equipamento, o Hans Device, um dos equipamentos que mais salvou a vida dos pilotos desde então. É um suporte de cabeça e pescoço que se prende ao capacete e limita o movimento da cabeça em um acidente. E foi esse componente, junto à nova altura das laterais do cockpit, que salvaram a vida de Robert Kubica no GP do Canadá em 2007. O piloto polonês bateu contra a parede a 230 km por hora com um pico de força G de 75 Gs. Kubica saiu ileso. O relatório após o acidente concluiu que todas as medidas de segurança funcionaram perfeitamente para que o piloto fosse salvo. Mas a proximidade com que a cabeça de Kubica chegou ao muro era uma preocupação. 2 anos depois, perdemos um piloto da Fórmula 2 que foi atingido por uma roda que soltou e quicou em cima do seu capacete. E logo em seguida, o acidente da mola em Felipe Massa. Do acidente do Massa, os capacetes ganharam uma nova peça para aumentar a blindagem. A tira de Zylon, um polímero sintético que é capaz de absorver 2 vezes mais que a fibra de carbono com apenas 70 gramas. É uma blindagem a mais. A proteção das viseiras também aumentou. As viseiras de hoje são anti-chamas e de um policarbonato extremamente resistente. Mas estava claro, era necessária alguma proteção a mais para a cabeça do piloto que ainda estava muito exposta. O ponto-chave para criar essa proteção extra para a cabeça veio em 2014, 20 anos depois de Imola, perdemos outro piloto. Jules Bianchi aquaplanou no Japão e foi de encontro ao guindaste que tentava remover outro carro que havia escapado da pista. Jules ficou em coma e veio a falecer no ano seguinte. A Fórmula 1 mais uma vez buscou aprender com a dura lição e evoluir a segurança. A principal mudança veio com a criação do halo.
Nunca um item de segurança foi tão polemizado para sua introdução como ele. Era a primeira vez que um carro de Fórmula 1 iria criar uma barreira para o capacete. O halo é uma peça de 7 kg feito de uma combinação de titânio e carbono. Ele pode aguentar o peso de 12.000 kg por cima dele. Mudava a estética e atrapalhava a visão dos pilotos. A maioria deles foram contra, mas a FIA insistiu e após muitos testes, em 2018 ele estreou. Um dos pilotos mais críticos na época foi o francês Romain Grosjean, e justamente ele, hoje, agradece a sua vida ao halo. Grosjean usou todos os itens de segurança que a Fórmula 1 desenvolveu em todos esses anos. Sem qualquer um desses conceitos, ele não estaria vivo. No GP do Bahrein 2020, a Fórmula 1 viveu um dos acidentes mais impressionantes de sua história moderna. Grosjean bateu a 247 km contra o guarda-reio em um impacto com uma força de 67 Gs. Ele pesa 71 kg. É como se o corpo dele pesasse mais de 4,5 toneladas na hora do impacto. O halo foi fundamental quando o bico do seu carro passou por baixo da barreira e serviu como um escudo para sua cabeça não se chocar de frente ao guarda-reio. A altura mais alta do cockpit preveniu de ser atingido por qualquer detritos do acidente. O carro da Haas partiu ao meio e rapidamente pegou fogo. O Hans salvou o piloto na hora do impacto de ter uma desaceleração muito brusca que poderia desmaiá-lo ou até fraturar o seu pescoço. Como ele estava consciente, ele foi capaz de tentar fugir do carro para evitar ser carbonizado. Grosjean ainda ficou preso dentro do cockpit porque sua sapatilha ficou presa. Mas graças ao material anti-chamas de todo o equipamento que ele vestia, ele teve alguns segundos a mais para escapar. E conseguiu, 27 segundos depois, sem a sua sapatilha. Grosjean sofreu apenas queimaduras leves nas mãos e uma torção no tornozelo esquerdo. Ele é a prova mais recente de que o automobilismo em todos esses anos evoluiu com sucesso. Este acidente há 30 anos atrás teria tido um final muito diferente. Alex, é incrível pensar como um esporte que envolve tantos riscos, ao mesmo tempo oferece tanta segurança aos pilotos. Ah, e claro, a Fórmula 1 aumentou a proteção contra fogo nas luvas depois disso tudo.